Olá, dorameiros e dorameiras, bem-vindos de volta ao Café com Doramas. Estou eu aqui, o Renoir, apresentando mais uma vez mais um podcast nosso e hoje vamos falar sobre Noble My Love. Comigo tá o Ezequiel, manda um oi aí, jovem. E aí pessoal, fala dorameiros, fala dorameiras, tudo tranquilo? Bem-vindo de volta, né, Ezequiel? Vamos ter um pouco no volta aqui pra conversar com a gente, né? Nem faz tanto tempo assim. E temos uma novidade também, que é a Bibi. Fala aí, Bibi. Boa noite para as pessoas. Mais uma nova integrante aqui do nosso time K-Dramas. Então, vamos começar aqui com a história desse dorama, que eu acho que é um web drama, né? Cada episódio tem 15 minutos e conta a história de um presidente que não acredita muito no amor. Ele, depois que acontece sequestro com ele acaba sendo ferido. Nesse meio tempo que ele foge, ele encontra uma veterinária, encontra ele, né? Ela faz uma operação ali rapidinho pra ele ali, pra ajudar ele. E ele acaba, nesse meio tempo, gostando dela. E fica nesse famoso clichê, o cara gostar da mulher e tentar conquistar ela. Bom, Bárbara, o que você achou da história? A novela, a história em si, além de clichê, eu achei um pouco infantilizada. Não sei se é porque aparece tipo umas imagenzinhas ou pensamentos dos animais, coisas parecidas assim. É tipo assim, uma coisa pra ser fofinha, sem compromisso, entendeu? Mas é assim, é gostável, não é ruim. Você só tem que acompanhar sem compromisso. E você, Ezequiel, gostou da história, do início da história? Eu sou de gostável, é boa. Realmente é gostável. Mas assim, eu vi uma mistura de seriedade com infantilidade nesse drama, na verdade. Por exemplo, ali a parte do... Como posso dizer, o início dá a entender que vai ser algo bem, digamos assim, sério, né? Mas depois, aos pouquinhos, a gente vai vendo que não é bem assim. Por exemplo, o principal ali, ele tem aquele mundo dele, né? Onde ele acha que é o centro do mundo, tudo gira em torno dele, tudo funciona como ele prevê que vai acontecer, ele tem dinheiro, ele compra e faz tudo, né? Então todas as mulheres querem ficar com ele já tem uma lista pra ficar, mas ele não quer se casar tão cedo, né? Segundo o que ele falou. Mas como acontece em todos os dramas, que aí é que entra o clichê, né? Ele acaba conhecendo uma mulher diferente, que foge daquele padrão de toda mulher que se encontra com ele. Ele acaba no final se interessando. Mas não foi... Ele quebra essa parte do clichê também, que não chega a ser tanto clichê, o modo como os dois se aproximaram. No caso, ele acreditava ser o invencível, o intocável, até que foi sequestrado. Aí ele perdeu aquele senso de segurança todo que ele tinha. Fugiu um pouco do clichê, mas ao mesmo tempo tenta o clichê, entendeu? Então eu achei interessante sim esse drama. De resto, assim, é como diz a Bibi, gostável. Ezequiel. Você tocou num ponto que eu achei interessante. É o sequestro dele. E no começo do drama a gente vê que é tudo perfeito, que nem você falou. Ele é perfeito demais e as coisas em torno dele e tal. Foco se aproximar também, eu concordo. Fugir um pouco do clichê e ela ajudou ele, graças a ter ajudado ele não conseguir esquecer ela, ficou em dívida com ela e tal. Isso aí chega a ser interessante. Agora, fora isso, tem tipo assim, a maioria das coisas que a gente vê assim é bem clichê mesmo. Eu ia chegar nesse ponto, porque o que acontece? Logo no início, a gente tem aquela abordagem toda dele e tudo mais, contando a história dele. Até o desenho que eu achei interessante, né? De começarem com um desenho meio shoujo, né? Assim, ela começa clichê, ele vai mudando, tipo assim, o encontro deles já é meio diferente, né? Porque a gente espera, como todo dorama, ele tenha aquele conflito e tal. Mas o dorama em si, ele fez o contato entre os personagens bem rápido e dinâmico, né? Tanto que é 15 minutos. E eu achei interessante isso, porque não tem aquela enrolação.
Outra coisa interessante foi esse negócio dos animais, esses quadrinhos de animais assim, porque ele é meio, ele é bem voltado pro público feminino, né? Vamos parar pra pensar. Não, assim, Quando eu vi 12 anos, né? Porque não concordo. Tem muita mulher que tem entre seus 16 até os 35 anos, 40, que vai gostar disso. Porque elas gostam desse... elas gostam de uma história que seja mais romântica, infantilizada. Fora o fanservice que tem logo no começo, né? Que é um puro fanservice pra mulher, né? E tipo, é um dorama bem voltado ao público específico, né? Não é uma coisa que como é que se fala? a pessoa se propõe a isso, pronto. Não é? Ele propõe mais o público feminino do que masculino. Apesar da atriz ser linda. O que eu percebi é que a novela é tudo inha. Tipo assim, a protagonista é fofinha, a gatinha é fofinha, tem muita coisa fofinha, uma que é coloridinha. Mas é algo que o público que ela busca tem ali, entra na proposta, né? No caso. Disso a novela cumpriu um papel muito bem. Outra coisa interessante no início dele foi esses desenhos que tem, né, Shoujo? Eu gostei muito do desenho em si. Eu achei muito interessante. Traços são lindos. Eu gosto muito desses desenhos, tanto que eu gosto muito de mangá e anime. Eu gosto de traços de desenho. Essa mesclagem que ele tem no início e no fim. Não, é no início só. No fim não tem esse desenho, mas quando eles pegam o primeiro pedaço que eles terminam do episódio e transformam ele em desenho, eu achei muito legal. Muito bom. Bom, vamos falar dos atores e personagens. Sobre o personagem principal, que é o presidente. Esse ator, eu nunca tinha visto ele em outros dramas, não. Esse é o primeiro dorama que eu vejo ele sendo o principal. Ele teve uma participação em Fate, sendo um dos guardas, aqueles guardas que tomavam conta da rainha. Eu lembro um pouco da atuação assim vagamente, porque eu vi há muito tempo. Mas ele nesse dorama eu achei até um personagem engraçado, né? Não é aquele personagem que a gente chega de cara e não gosta dele. Ele é um personagem que é igual a todos que a gente vê como presidente e ele gostando de uma mulher pobre. Mas ele teve aí seus pontos diferentes. Que foi até interessante uma briga que ele teve com ela, né? Ele mostra esse lado mais crianção, em vez de ser um cara mais centrado só sério. Mas é porque ele é... Como é que é? Orgulhoso. Eu vi uma coisa interessante na novela, é que há um embate entre o orgulho dos dois. Um é orgulhoso, ela também é orgulhosa. Isso foi a peça fundamental para eles entrarem tipo uma rixa no começo e ele fazer aquela ação de falar que vai demolir o lugar dela só para testá-la, para ver o quão que ela ia a fundo para ter a coisa que ela conquistou. Eu achei isso interessante também. Chega no ponto que o Ezequiel falou. Ele viu nela algo diferente. E ele queria até que ponto ela é diferente. Fugiu a rotina dele, né? Então ele achou isso interessante. No início ele achou interessante. Ele era entediado, né? Muito entediado, porque tudo em volta estava sempre à mercê dele. Então isso entedia a pessoa, no caso. Ele era muito perfeito. Na novela inteira fala isso. Tipo, ele é perfeito, e todo mundo acha perfeito. Tanto é que no início, né, o narrador ficou falando um monte de coisa boa dele que eu achei, vamos substituir ele pelo Lee Min-ho, né? Toda vez que fala que um ator é bom, que ele faz isso e aquilo, é Lee Min-ho. É raiva. Não, nem fala Lee Min-ho, cara. Na boa. Mas esse ator é bom, cara. Ele é bom, cara. Não, esse ator é bom. Sim, ele conseguiu colocar bem a ideia do personagem, né? Ele deixou o personagem carismático, ele não deixou um presidente chato, porque tem muita dor que deixa o presidente chato. Se fosse o Lee Min-ho, todo mundo tava querendo matar. Exato. Eu ia parar de ver, cara, com certeza, se fosse ele. Bom, agora vamos falar da veterinária, né? Que eu achei ela, tipo, aquele personagem mais super carismático, porque ela é aqueles personagens que a gente olha pra ela e a gente torce pra ela o tempo inteiro pra ela se dar bem. Ela é uma trabalhadora que se empenha muito no que ela escolheu pra ser, né? Ela faz, tipo, tudo pensando em melhorar o ambiente dela, né? Porque,
Ela se sacrificou toda pra ter aquela clínica dela. Ela vai pra onde, tipo assim, fica trabalhando 24 horas por dia pra pagar todas as dívidas dela. E tipo, o tempo inteiro ela tá feliz. Você vê que, tipo, mesmo ela tendo essas dificuldades, mesmo os outros falando mal dela, ela tá ali trabalhando e procurando sempre melhorar o ambiente dela. Dentro do mundo dela, ela, por mais que ela não esteja bem sucedida, ela gosta do que faz, né? Ela só se sente meio assim deslocada com o que o pessoal fala dela. Mas de resto, Exato. Nem ela gosta bastante. Mas assim, ela fez muito trabalho, essa atriz que faz essa personagem. Eu infelizmente eu não vi muita coisa dela, mas ela fez muito drama que muita gente fala bem, que é o Reply 1994, o Monster, que eu já ouvi falar bem, aquele God Kiss 4, né, que eles falam muito bem também. Só o X Solo Babel, que eu não, assim, ela fez uma participação, mas eu nem vi esse drama também, porque tem muita gente que fala mal ou bem, mas assim, eu não tenho muito a falar da atuação dela, mas nesse drama específico ela mandou muito bem. Dá pra ver que ela passa uma naturalidade bem grande na personagem. Ela não ficou aquele personagem que parece que tá lendo um script passando o que tá no script. Ela passou uma coisa bem natural, né? E assim, fugindo um pouco do que está sendo falado, foi só que notei, ou ela tem alguns traços meio que japoneses que fogem, né, uns traços coreanos? Né, eu também achei, ela tem essa parece uma mistura, né? Ela tem os traços dela lembra muito os traços japoneses, não lembra muito coreano. Apesar dela ser coreana, né? a atriz, ela trabalha bem. A personagem dela é que nem o Regal falou, é carismática, porque ela é guerreira, ela trabalha o tempo todo. Eu acho, tipo assim, ela é fofinha, que cabe no propósito da novela também, falando outra vez. E eu achei uma coisa interessante também. Os dois, tipo assim, por ela ser assim, meio deslocada, eu acho que os dois se completam. Assim, ele é forte, é um personagem forte, mas ela, em comparação a ele, é fraca. Então os dois se completam. Eu acho que todo dorama tem isso. Mas eu achei que isso aí foi fundamental, assim, pra ter carisma no casal. Porque eu vejo casais, assim, em alguns doramas que não chega a ter um pouco disso. Vou resumir, você quis dizer que o casal tem uma química boa. Não, sim, os dois. Aí também o drama passou isso, no caso, né? Porque o mundo do ator principal eram os negócios dele, então ele via tudo de forma concreta, né? Isso era aquilo, e tudo corria como ele queria, ele não queria se casar e ponto final, até encontrar ela. E ela vivia no mundo dela, trabalho, queria crescer na vida só em função do que ela faz, até encontrar ele. Sim, nesse sentido ele também tem aquela arrogância não é arrogância, ele tem um objetivo e ele caça aquele objetivo até o fim. É determinado. Os dois são. Mas o que mais foi legal é o seguinte, que essa atriz, falando assim, no meu ponto de vista masculino, eu me apaixonaria fácil por aquela mulher, que tipo, além dela ter um sorriso cativante, ela é batalhadora, ela tem todo esse carisma quando ela é meio doidinha também, né? Não é interesseira, não é materialista. Exato! Tipo, porque uma coisa ali no bar, ali quando a amiga dela mostrou, olha quantos homens tem aqui, não sei o que. Aí todos se viraram ali, um depois do outro. Ela não gostou muito, não. De nenhum, né, cara? Isso foi um ponto interessante também. Tipo, é algo que cativa um cara, saca? Então, foi legal. Ela mandou bem. Vamos falar agora de alguns personagens secundários. Um foi o melhor amigo dela que apareceu, né? O melhor amigo em termos, né? Que era um veterano dela, que ela gostava. Em meio a alguns prós e contras, ela teve... Prós e contras, desencontros, né? Forçados pela aquela amiga invejosa dela, né? Que a mulher tem tudo, mas não pode ver ela bem, né? Ele apareceu na história só pra dar esse
triângulo amoroso, mas foi meio fraquinho, né, cara? Cara, Pra até ficar na friend zone. até onde mas eu não... ele é apagado. Entendeu? Até onde eu vi, ele é muito apagado. Não faz diferença mas nenhuma. Isso aqui ficou na friend zone. Mas é aquele famoso time que você... Como é que eu vou explicar isso? Pra dar mais o fluidez na história. O time que tá ganhando não se mexe. Isso é básico de qualquer drama coreano. Você tá ali, tem um casal, tem que ter alguém pra meter uma colher ali. Tem alguns dramas que fogem disso, mas sempre tem que ter, né? E a menina invejosa. A atriz que fez até a Amiga Invejosa, ela fez um monte de trabalho que eu achei massa, né? Que é o... Eu não vou falar o nome coreano dela, porque, tipo, foge muito do que eu conheço no coreano. Mas, assim, ela fez alguns dramas até que não são de empresas famosas, que é a OSN e tal, mas ela é uma boa atriz. Ela tem uma melhor amiga também, que essa melhor amiga é meio apagada, mas, assim, essa meia amiga apagada dela aí, a gente não sabe se é muito amigo ou você quer ajudar ela ou não, porque ela só mete ela em furada, não concordo? Eu já não sei dela, mas eu sei da outra, né, a invejosa. Eu peguei raiva dela, peguei muita raiva. Mas você tem que ter, né? É clichê de qualquer drama coreano. Pra quê, né? Parece que ela vive em função dela, tipo assim, não, eu tenho que rebaixar ela porque, tipo, não sei, pode ser amor recolhido. Não, isso aí é caso antigo. Tem coisas que conforme o drama vai mostrando alguns flashbacks, você enxerga essa raivinha, essa invejinha que ela tem. Bom, os aspectos positivos e negativos que vocês acharam desses 6 primeiros episódios? Positivo, não, vou falar primeiro negativo. Negativo é, como sempre, aquela base do clichê, né? Assim, a questão de fofura, coisa do bonitinho, não bonitinho, não vem a questão, mas assim, o que foi positivo é que eles usaram de, como posso dizer assim, jogadas de roteiro para quebrar um pouquinho aquele clichê, para ficar aquele clichê, mas ao mesmo tempo não ficar aquela placa de clichê estampado no drama, sabe? Foi isso que eu gostei. Bom, meus pontos negativos, como você disse também, eu também não gostei dessa pegada clichê, né? Mas a proposta dele é essa, né? Ser algo clichê, mas como você disse, essas jogadas de até algumas cenas diferentes que deram uma mensagem assim, a gente tem uma partida clichê, mas a gente está tentando fazer algo diferente. O ponto positivo ele tem 15 minutos, não é algo que força você a ficar 1 hora vendo coisa clichê. Esses 15 minutos deixa o drama bom de ver, né? Não fica algo cansativo. E eu gostei dessa pegada rápida. Você tem as coisas vão acontecendo rápido e você não fica esperando alguma coisa dar aquele desdobramento. Aquela coisa que você fica ali naquela expectativa pra acontecer. O segmento dele é linear, não tem aquela dobra ali que fica mó tempão pra acontecer. Não, as coisas são rápidas. Isso eu gostei. E você, Bárbara? Algo a dizer? Prós e contras, vamos lá. Vou falar os contras primeiro. Como no começo eu falei, eu achei um pouco infantilizada em alguns aspectos. Outro ponto negativo seria um pouquinho de clichê. Ok. No começo, eu achei que a história ficou, assim, um pouquinho arrastadinha. Tanto que eu quase parei de assistir, né? Mas depois eu vi que se desenvolveu e tal, aí entra os prós, né? Seria, assim, a novela tem 15 minutos, que nem o Renan falou, que dá bem, né? O desenvolvimento dela é rápido. Algumas jogadas de roteiro, como o Ezequiel falou, que eu também achei interessante. Os personagens também são carismáticos. O casal não chega a ser ruim, tanto que o casal me prendeu. A novela entra na proposta, entendeu? Que é dela.
que é pra ser aquilo, é pra ser fofinha, é pra ser coisa de menininha, entendeu? E o público vai gostar, e isso é interessante. O final ali, no caso, né? Eu acho que devia ter pelo menos mais um episódio de 15 minutos pra dar por exemplo, mostrar o que aconteceu depois deles se encontrarem ali no final. Acho que seria bem interessante também. Também a questão dele, assim, que também entrou na base do clichê, mas como eu disse, né, eles fizeram a jogada de roteiro e acabou escapando um pouquinho daquele e ficando mais original. Então acho que é ponto positivo para esse drama, acho que vale a pena assistir mesmo. Assim, pro público feminino, esse foi um drama voltado para elas mesmo. Isso é algo que elas vão gostar muito. E volta e meia, quando você vai em grupos de dorama, você vê que as meninas gostaram muito. Então, gente, quem tá pensando em assistir, pode assistir tranquilo, que é um drama bom de se assistir. É algo que até certo ponto prende a gente, sim. A gente quer ver o final do casal. Não é aqueles dramas que vai ser um drama maravilhoso. Não é. Mas é daqueles clichês que a gente gosta de assistir. Que quando a gente passa o tempo. No caso, é um drama descompromissado. Entendeu? É aquele que você que, assim, pega. No início, tu vai ver o primeiro, segundo e terceiro. A partir da hora que o terceiro vai querer saber como é que se desenreda tudo, porque ele já começa a se aproximar dela, fazer de tudo pra ela ficar junto dele. Aí a pessoa fica querendo saber como é que vai terminar isso aí, né? Porque a jogada que ele faz pra ela acabar ficando junto com ele são interessantes e até engraçado, né? Eu ia falar que parece aqueles filmes de tarde, quando a gente liga a TV, aí pega o filme assim, um pouco no começo, na metade, aí você se interessa pra ver e fica ali assistindo, entendeu? Porque não chega a ser uma coisa, é que nem a Renan falou, não vai chegar a ser uma coisa um dorama forte e que vai, tipo, abalar e é original e tal. É aquele dorama que você tá sem nada pra fazer e você assiste por tranquilidade, assim, sem compromisso nenhum. Você levantou um ponto bom, que, tipo, se você parar pra pensar, se você ver ele inteiro, assim, porque ele é legal pra fazer, você pegar um fim de semana, fazer aquela maratona. Você fazer aquela maratona inteira e ver ele. Ele é praticamente um tempo de um filme grande. Ele é mais ou menos as 3 horas, se não me engano, 5 horas, né? São 20 episódios. Eu ia falar exatamente isso, porque esse drama poderia dar um filme tranquilo. Exato. Um filme de 1h30, mais ou menos 2 horas, pra fazer essa história inteira tranquilo. Mas assim, da forma que eles fizeram para o web drama, encaixou muito bem. Eu acho que assim, ele ficaria melhor para web drama mesmo, e para filme daria para fazer sim, mas eu acho que não ficaria muito bom como foi feito. Assim, como todo drama, vem alguém para dar uma reviravolta na história, né? Acho que o irmão dele, a entrada do irmão dele, assim. Por exemplo, eu tava assistindo o drama do início ao fim, pensando assim, pô, tanto clichê, não vai ter o clichê daquele que vai chegar pra atrapalhar tudo. Aí se chega o irmão dele, né, cara? E foi, bom, ele deu todos os clichês, mas também ele chegou de uma forma original também. Se vocês verem bem a forma que ele apareceu no drama, a história por trás dele ter aparecido e o porquê do irmão agir daquela forma depois que ele chegou, eu achei até de uma certa forma original, nunca vi no drama nenhum. Pô, o mais engraçado é que eu já vi história assim, mas não abordado como eles fizeram. Um exemplo é Light to Me. Light to Me tem essa entrada. Não, sim. É o que eu disse, quem criou esse roteiro aí pensou em todos os clichês e tentou fazer de uma forma diferente. Sempre tem um toque diferente. Exato, e ficou muito bom, cara. Não foi aquela coisa forçada. É, tipo assim, foi o Quentin Tarantino da vida. Porque o Quentin Tarantino consegue pegar o clichê e fazer um clichê diferente, saca? Só tem uma coisa que saiu forçada. Que foi na hora que ele foi pra clínica visitar ela, eu acho que foi a primeira visita mesmo. Que ela pegou, pisou na bolinha, chamou a gata lá, pisou na bolinha e ela caiu em cima dele, entendeu? Aquele ali eu achei forçado, assim. Mas isso tem que ter. Mas isso tem que ter. Isso aí o público que vê esses tipos de dorama gosta dessas séries. Eu já acho que ela caindo da escada depois de mexer na lâmpada foi mais forçado ainda, eu acho.
Exato. Tem todas essas cenas são, cara, tipo, é muito bizarro esses clichês, cara. Mas é engraçado, porque É engraçado, menininha adora isso. Não, mas não só por questão de ser de menininha gostar, é que se isso falta num drama, a gente fica sentindo falta, sabe, de tanto que acontece, a gente acaba sentindo falta se não acontece. Então tem que acontecer mesmo, não adianta. Nisso eu concordo. A gente acaba sentindo falta mesmo. Tipo, aquela de carregar nas costas lá, aconteceu. Tem que ter, né, E se cara? não acontecer, você vai sentir falta. Eu não ia ficar um drama completo coreano, sabe? É tipo assim, não ia ser drama. Isso acontece, tipo, 99% de todo o drama coreano. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês, a presença de vocês dois. Antes da gente terminar, a gente tem que falar da trilha sonora também, que muita música não teve nada a ver com o universo do drama coreano. Exato, Vocês teve perceberam? muito legal. Foi muito legal, é. Tem algumas músicas que foram, tipo assim, que eu ouvi que foram legais. Tem umas que eu vi, eu falei, pra que essa música? Mas beleza, tranquilo. Né? Mas, cara, tem uma que é muito. A música final, quando aquele pom, não sei o que, caraca, muito. Caraca, que dali é muito menininha, cara. Eu vi aquela música e falei assim, caraca, que dali é muito menininha, muito bizarro. Mas o que eu achei que não encaixou foi Star Wars lá, o Darth Vader. A música. Exato, essa música aí do foi Império. muito escrota. Mas isso aí é que tá, cara. Dava pra gente que conhece, que tá familiarizado com essa música, acha assim, caraca, algo muito negativo vai acontecer na cena. E não. Mas se parar pra pensar, vamos botar a teoria da conspiração agora. Se vamos parar pra pensar, o principal sendo Darth Vader e a mulher sendo Jedi. O que o Vader faz? Ele faz de tudo pra que tudo caia nas mãos dele, que ele tenha o controle de tudo. É o que o cara principal tá fazendo. Quer que ela fique sempre com ele, ele quer ter o controle dela, ele que manda e ela é submissa. Cara, se o cara pensou nessa analogia, caraca, o cara é um gênio. É um gênio. É um nerd, que nem eu. É um gênio bizarro. A gente manda um pinta pra ele aí. Porque se for pensando nesse sentido assim, se encaixa tipo, perfeitamente. Porque assim, onde os Jedi iam conquistar, o Darth Vader ia lá e destruía. O que acontecia? O que ela ia conquistar, ele ia lá e comprava pra ele. Entendeu qual é a jogada? Sim, isso é um ponto que eu não tinha pensado e se encaixa bem, sim. E se o cara pensou nisso, o cara é um gênio. E se eu não me engano, essa música dava toda vez que ia acontecer uma coisa dessa. Toda vez que ela ia conquistar alguma coisa ou iria tirar dela, dava essa música. Sim. Eu queria agradecer muito a participação da Bibi e do Ezequiel. Eu queria agradecer também a todas as páginas que ajudam a gente aí, que ficam compartilhando nossos links, que é o Somos Viciados em Doramas, o Doramas que Amo, e outras mais que não recordo aqui no momento, né? Mas eu queria agradecer muito a vocês. Também não deixem de visitar nosso site, que vai ter o nosso podcast para download. Tem também o nosso grupo, né? E tem também a nossa fanpage, né? Dá um curtir lá. Até o próximo podcast.